E aí galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certo? Pessoal, hoje vamos falar de processos de separação de misturas, ok? Bom, como nós já vimos em aulas anteriores, é muito raro nós encontrarmos na natureza substâncias puras. O normal é que nós encontremos, tanto na natureza quanto no nosso cotidiano, misturas, tá? E essas misturas, elas podem ser separadas quando a gente trabalha as suas propriedades físicas. E aí eu tenho métodos físicos, métodos químicos, métodos mecânicos também, que são utilizados para a gente fazer essa separação de misturas. E esses processos, eles também podem ser chamados de análise imediata, tá? Bom, no laboratório de química, olha só, nós temos aqui o laboratório de química do campus, do IFRO, em Cacoal, tá? Em que nós fazemos esses processos em laboratório, tá? Nós temos vários equipamentos no laboratório, como estufa que faz a secagem de materiais, temos uma diversidade de vidrarias, algumas delas eu vou falar com vocês durante essa aula. Tá, o laboratório é um local de muito cuidado, né, que você tem que usar obrigatoriamente alguns equipamentos de segurança, porque ali nós temos substâncias tóxicas, substâncias irritantes, corrosivas, inflamáveis, tá? Então tem que ter muito cuidado no laboratório. Tá? Bom, esses processos de separação de misturas, eles podem ser mecânicos, quando não envolve nenhuma transformação física, tá? E eles são aplicados a misturas heterogêneas. Já os processos físicos, eles envolvem uma transformação física, ou seja, uma mudança de estado físico, de sólido para gasoso, de gasoso para sólido, para líquido, de líquido, enfim. Tá certo? Então, quando muda o estado físico, ou seja, quando muda a fase de agregação, nós temos um processo físico e eles são aplicados mais a misturas homogêneas, tá? Mas não é definido que tem que ser só homogênea, tá? Por exemplo, eu posso ter algum processo, tá, físico que eu trabalho com a mistura heterogênea também, tá? Bom, então aqui nesse quadro vocês podem observar que nós temos do 1 até aqui ao 20, são 20 processos de separação de misturas. São 20 processos de análise imediata. E vamos estudar cada uma delas e você vai aprender cada uma delas. Bora lá? Então vamos começar pela primeira, que é a decantação. A decantação ela é utilizada para separar dois tipos de misturas heterogêneas. Uma mistura heterogênea sólido-líquido, e uma mistura heterogênea líquido-líquido, tá? Tem dois tipos de decantação. A primeira é a decantação sólido-líquido. É quando você faz a separação, por exemplo, de uma água barrenta. Por quê? O barro ele não se dissolve na água. Então tem que ser uma mistura heterogênea sólido-líquido, que esse sólido não se dissolve nesse líquido. Ele é imiscível, ele não se mistura. Tá? Então quando você deixa essa mistura aqui parada com o tempo, esse sólido ele vai para o fundo, ele vai sedimentar, ele vai decantar. Essa decantação ou essa sedimentação, esse é um processo que com o tempo ele vai acontecer, e aí depois que isso aconteceu com o repouso, com o passar do tempo, você vai ter o barro aqui no fundo, porque é mais denso, e a água na parte superior. E aí você usa uma baqueta ou um bastão de vidro e um copo de Becker para fazer essa separação. Então essa é a decantação sólido-líquido. E aí nós temos aqui uma ilustração, né, um videozinho que está mostrando como que esse processo acontece. E aqui nós temos uma baqueta de vidro, um bastão de vidro que é usado no laboratório para fazer essa separação. E temos aqui um copo de Becker que também é utilizado nesse processo. A segunda é a separação, a decantação líquido-líquido, tá? Que é uma separação de líquidos immiscíveis, como por exemplo óleo e água, nesse instrumento aqui que é chamado de funil de decantação, funil de separação ou então funil de bromo. E você precisa de um suporte, precisa de uma garra com anel de ferro, que é essa daqui, para encaixar esse funil e também uma base nesse suporte. Tá? Esse
funil, ele tem uma torneirazinha que nós abrimos essa torneira e escoamos o primeiro líquido, aquele que é mais denso, aquele que fica na parte inferior. E na parte superior você tem o outro líquido que você escorre em um segundo momento. Ok? Então você vai separar líquidos imissíveis, misturas heterogêneas imissíveis de líquidos que não se misturam. Um não dissolve no outro, como por exemplo óleo e água. Depois da decantação, nós vamos para o segundo processo, que é a sifonação. A sifonação, além de ser um processo de separação de mistura, também é um processo de transporte de um líquido de um nível alto para o nível baixo. Então, criando um vácuo aqui nessa mistura desse sólido que não se dissolveu nesse líquido e colocando ele numa altura maior, pelo vácuo e por ação da gravidade, eu consigo escoar o líquido para essa altura menor. E aí eu consigo separar, pode ser de sólido com líquido ou então de líquido com líquido, como você pode observar nessa ilustração aqui. Tá? Então a sifonação é isso. E aí você só consegue encher esse sifão se ele estiver completamente preenchido com líquido. Você só consegue criar esse vácuo e fazer essa diferença de altura, fazer funcionar se você preencher totalmente esse líquido aqui, essa mangueirinha aqui. Você pode observar também que alguma situação é necessário transferir, né, um combustível de um tanque para um balde para ser utilizado em alguma outra necessidade, e aí você enche essa mangueirinha com líquido, cria o vácuo e por diferença de altura esse líquido vai arrastar o outro líquido que está aqui dentro. Bom, o terceiro é a levigação. A levigação é um processo que nós utilizamos auxílio da água corrente para poder fazer essa separação. Por exemplo, quando você limpa uma calçada, né, você usa a água corrente para levar essa sujeira. Então a força da água consegue remover esse sólido aqui. Garimpeiros, eles também utilizam a levigação nesse instrumento chamado de bateia. Tá? Aqui nós temos cascalho, resíduos e ouro, possivelmente. Como o ouro é mais denso, e o garimpeiro ele sabe como trabalhar com isso aqui, para que escoe a água e o cascalho, mas que o ouro fique, porque o ouro é mais denso e os outros materiais são menos densos. E o quarto que nós temos é a tamização. Tamização também é chamada de peneiração. Tá? É um processo que você separa sólidos que tenham diferentes tamanhos. Então você vai ter aqui sólidos com tamanhos maiores, eles ficam retidos na peneira, e de tamanhos menores, eles passam pela peneira. A peneira ela tem um vazio que é chamado de mesh, é medido em meshes. Então eu tenho peneiras que têm uma espessura maior, que deixa passar objetos maiores, até aquelas que são bem fininhas. Isso aqui é um agitador de peneiras, né, que você organiza aqui as peneiras das maiores espessuras, o diâmetro de passagem, para as menores espessuras. Então aqui, para fazer uma análise de solo, por exemplo, utiliza esse equipamento que ele fica ali agitando, fazendo aquele movimento que também pode ser feito manualmente. O quinto é a catação. A catação é o ato de catar, o ato de você procurar insistentemente por alguma coisa no intuito de retirar essas impurezas. Então, quando você está fazendo a limpeza do feijão, a catação do feijão, isso é um processo de separação de misturas. Os catadores de resíduos, né, que separam o lixo, também fazem esse processo e que tem uma importância ambiental muito grande para a nossa sociedade. E o sexto é a ventilação. A ventilação nada mais é do que você utilizar o vento, o ar, uma corrente de ar, né? Eu faço aqui até uma comparação com a levigação. A levigação eu utilizo uma corrente de água, e aqui na ventilação eu utilizo uma corrente de ar, uma corrente de vento, para separar uma mistura sólido do gás. Então aqui você observa que esses cafeicultores estão fazendo a limpeza, né, dos grãos de café utilizando uma corrente de vento, uma corrente de ar, porque esse ar ele consegue levar a sujeira, as folhas secas, que são menos densas do que os grãos que ficam.
Nesse túnel de vento aqui, ou túnel de ar, também ocorre uma ventilação, que também é chamada de decantação, porque o sólido ele vai decantando aqui no fundo desse túnel, né? Ele vai assentando, e o ar ele passa, ok? Isso então é a ventilação. Algumas máquinas, né, Algumas máquinas que fazem a limpeza de grãos, tiram a casca desses grãos, elas funcionam com vários processos e um deles é a ventilação, tá? Que, por exemplo, limpa um amendoim para tirar a sua casca, ou então um arroz, né? Existem várias dessas máquinas, algumas antigas, algumas mais modernas, né, que fazem esse processo.